Nossa convidada de hoje é neuropsicopedagoga clínica, especializada em neuroalfabetização e transtornos de aprendizagem. Ela também é professora, desenvolvendo cursos e projetos de educação inclusiva. Conversaremos sobre sua trajetória, desafios profissionais e métodos para ajudar crianças com dificuldade de aprendizagem a alcançar todo o seu potencial. Também abordaremos a importância de avaliações detalhadas na alfabetização de crianças com autismo, TDAH, dislexia, descalculia e síndrome de Down. Com vocês, doutora Ediana Richelli. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é neuropsicopedagoga e o nome dela é Ediana Richelli. Tudo bom, minha querida? Tudo bem. Que bom que você atendeu o nosso convite. Eu que agradeço muito pelo convite, fiquei muito honrada. Tudo bem? bom? Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos aprender aqui uma opção de coisa. Isso, vamos lá. Vamos, né, minha querida? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história até hoje, né? Que você é a neuropsicopedagoga da descalculia, da dislexia, do TEA, do TDAH. do TEA, do TDAH. Então, assim, queria ter tido uma neuropsicopedagoga dessa na minha época, tá vendo? Ia me facilitar mais a vida. Exatamente. Então, vamos lá. A minha história é um pouco misturada com a área da educação em sala de aula, com a área da neurociência. Então, tive uma experiência ótima em sala de aula durante alguns anos. E depois, com os estudos, o professor nunca para de estudar, eu me dediquei a estudar mais sobre a aprendizagem. Então, quando eu estudava e fazia esse tipo de pesquisa, eu não encontrava algo sobre neuroeducação. É uma ciência mais atual e isso me fazia ficar ainda mais curiosa. Então, fui estudando e achei a neuropsicopedagogia, que me encantou de fato e me abriu vários leques, porque aí houve um momento em que eu não me vi mais em sala de aula, eu precisava de abrir mais os meus horizontes, e comecei a me dedicar à área da neuropsicopedagogia clínica. E eu vi que eu podia ajudar ainda mais, porque aí a prática era diretamente com aquelas crianças, adolescentes, que têm mais dificuldades, né? Então, o resumão da minha história, assim, da minha experiência. Mas você sempre quis fazer pedagogia, depois Como se foi especializou? A sua adolescência? Você já olhava assim, quando você estava na escola, como aluna, você se via ali fazendo alguma coisa pela educação? Sempre. Desde pequenininha, minhas brincadeiras eram brincar de escolinha, né? Era brincar de algo que me levava para a sala de aula. Apesar de que eu não sou e não fui aluna de tirar notas máximas, sempre fui muito dedicada. Na minha época tinha bomba, então se eu não passasse em uma matéria, era boom para todas as outras, né? Tinha boom? É. Como é que é isso? Boom é... Era bomba mesmo. A bomba! Isso. Ah, tá. Você se reprovasse em um, reprovava em você já tudo? Era isso. Porque com o tempo foi mudando, né? Isso, hoje você ficava tem mais em recuperação, oportunidades. se você ficasse em Três, duas, né? três, aí era reprovação total. Não, era uma só. Só Lá que no na seu tu- tempo era já tudo ou era... nada. Isso, era tudo ou nada. Era isso. tudo ou nada. Então, eu me dediquei muito, né, para estudar. Então, desde pequenininha, eu gostava. Apesar das dificuldades, eu gostava muito. Mas você tinha dificuldades, Ediana? Eu sempre enfrentei dificuldades, porque apesar de que eu não tenho diagnóstico e trabalho com isso, mas eu me vejo muito dentro do TDAH, sabe? Então, se eu não gostasse muito daquela matéria, mas eu tinha certeza que eu precisava de focar naquele assunto, eu precisava de fazer e tal, os trabalhos, enfim, eu me dedicava ao extremo em busca daquilo que eu precisava, mas eu não conseguia pela falta de atenção, pela quantidade de estímulos que me levava para muito longe daquilo. Então, essa dificuldade é sempre. Você nunca falou isso para sua mãe, por exemplo? Nunca. Nada? Não, absolutamente Você sofria nada. calada? Sempre.
Do tipo assim, deve Ela me ser via- coisa minha, Você a achava que era burrinha sou normal. eu. Você pegava tudo pra si. Exatamente, isso. E ela me tem até hoje, sempre me teve como uma menina muito dedicada, que ela tem um certo orgulho disso, sabe? Então, eu nunca quis estragar isso dela, sabe? Essa filha nunca deu trabalho Não. pra mim. É porque nós somos em 4 filhos, né? E os demais tiveram dificuldades também e colocaram isso pra fora, né? Uma das minhas irmãs não, tanto quanto eu, mas assim, nós 4 tínhamos essas limitações, vamos dizer assim, para estudar e focar naquilo, né, que estava estudando. Mas eu sempre levei adiante, eu mesmo procurando o meu melhor. Solução. Essa coisa meio autodidata. Isso, exatamente. Meu pai é marceneiro, ele é um artista, então ele trabalhou fazendo trabalhos lindos. Eu tinha ele como alguém que era minha inspiração. Então, se ele fizesse o melhor dele, eu também queria fazer o meu melhor. Então, é bem por aí. Até hoje você não tem o diagnóstico. Não, eu nem. Assim, eu fui atrás do diagnóstico de TEA, que foi o primeiro que eu desconfiei, devido ao meu histórico da infância, os bullying que eu sofri, a depressão que eu tive na adolescência. Então, eu achei que tudo isso teria uma explicação melhor do que simplesmente ser assim, né? Porque as pessoas se acomodam e acham que tá tudo bem e, na verdade, não tá, né? Então, quando eu fui tratar e cuidar das crianças, eu vi que alguma coisa estava errada e eu busquei. E, de fato, é o nível 1 de suporte hoje, né? Mas eu já acredito que, assim, na minha infância, na minha adolescência, eu tive uma dificuldade bem maior. De socialização, de comunicação. A minha dificuldade era essa, de me comunicar, de colocar para fora aquilo que eu precisava falar e as pessoas não me entender. Hoje, dentro de casa, com meu esposo e minha filha, eles me entendem melhor, mas foi uma dificuldade grande até hoje, a adaptação no casamento também, porque às vezes ele falava para mim, mas eu não tô te entendendo, e eu também não entendia ele, sabe? Uma coisa assim. Então, E isso o nível 1 de suporte do TEA é tão interessante porque as pessoas acham que não é nada. Né? Então fica assim, imagina, ela faz tudo, ela dá o jeito, tá besteira, Ela é só né? quietinha. E às vezes é exatamente esse que sofre mais, porque tem uma noção de que tem algo diferente e acaba tendo essa dificuldade de falar para o outro, né? Exatamente, a cobrança é maior porque a gente é muito normal para ser diferente. Para ser auxiliado. É muito normal para ser diferente e é muito estranho para ser normal, entende? Exatamente. É uma contradição. Então a gente se cobra muito. O período em que eu tive depressão na adolescência foi um período muito difícil de aceitação, de mudanças, e isso foi indo ao longo da minha juventude, Trajetória, né? né? Da minha trajetória até hoje. Porém, eu busquei isso por conta de ter mais conhecimento hoje, né? Aí eu fui atrás. Agora, do TDAH, eu ainda não Mas mexi, não. interessante, porque é bem comum, né? Você ter essa Os dois. junção, né? Falam de comorbidade, mas eu acho que é junções. Eu não gosto de comorbidade da palavra. E, ao mesmo tempo, o TEA tem essa coisa do hiperfoco, Isso. o TDAH também, e aí a gente entende por que você foi autodidatamente criando soluções e depois propagando essas soluções. E na Exatamente. sala de aula, você começou a perceber que as crianças também tinham dificuldades e estavam ali caladas, isoladas, ninguém sacava que elas tinham dificuldades. Como é que você, como professora, começou a ter essa empatia de falar assim, gente, aquilo me lembra, me parece, é parecido com... Exatamente. É bem por aí mesmo. Eu comecei numa época em que o autismo não era tão Qual foi a bem época? visto. 2003, 2004, por aí, né? Praticamente Então, não se falava. Não se falava. isso. Era deficiência intelectual. Aliás, nem era deficiência Não, mas intelectual. botava. Uma falava que era uma perda cognitiva. Era nível 2, nível 3 só, que era identificado, e existia. ficava como um Não déficit de cognição. Mas era bem Pura. visto também como esquizofrenia e como retardo mental. Retardo mental, isso mesmo. E aí eu comecei a trabalhar e eu via isso, né? Eu via, mas está muito parecido comigo, essa dificuldade
a questão de empatia era bem maior. E de socializar, né? De Isso. conectar com o outro. E até de respeito dessa limitação de socialização. Por Uhum, exemplo, não quer socializar comigo, eu não sou a melhor professora do mundo, eu vou te respeitar, com certeza. né? Então, tinha essa questão de empatia, assim. E quando, por volta de 2014, 2015, mais ou menos, em que eu trabalhei mais profundamente com a educação infantil, a direção observava isso, a direção escolar, as colegas, professores observavam que eu conseguia ter um manejo muito melhor, um acesso muito melhor, tanto que eram transferidos para a minha sala esses alunos. Atípicos, os atípicos, a sala da Ediana, bota os atípicos Ela lá. vai saber lidar com ele, ela vai se identificar. Exatamente. Era lá 4 turminhas de 5 anos de idade. Começava bonitinho no começo do ano. Aí chegava em março, já em março, vinha a coordenação. Ediana, a gente vai passar o fulaninho para sua sala, porque a gente vê que você tem mais jeito, consegue mais melhor. Jeito, não é nem conhecimento, não, era mais jeito. Do tipo assim, ó, pega esse trem aí, que a gente não tá cuidando do trem daqui. A gente não sabe que trem é esse. Desse jeito. Uhum. E aí chegava nesse nível. Por fim, eu realmente fiquei muito cansada. Eu tava... nos 2 últimos anos, eu lembro que eu estava, assim, com 5 crianças atípicas. Com o meu olhar de hoje, porque não tinha um diagnóstico. Ninguém tinha um diagnóstico. Não, eu tinha um nível 3 de suporte que não tinha diagnóstico na época. Era 2017. 2016, 2017. E essa criança não falava, essa criança chegava dando crises, eu tinha que respeitar o momento dele. Então, foi metade do ano adaptação. Para ele tirar uma foto, para poder colocar no álbum da turma, a gente nunca conseguia. Chegou na formatura, ele de terno, tirou foto bonitinho. Então, assim, eu tive várias conquistas nessa parte, justamente por esse motivo que você me perguntou. Esse olhar teu, né? Exatamente, por esse olhar que eu já estive aí no seu lugar, eu sei como que é, calma, eu vou te ajudar. Então, realmente dava muito certo, justamente por ser assim. É tão interessante isso que você está falando, porque, assim, eu sempre digo que um atípico reconhece o outro atípico, seja qualquer atipia, porque as pessoas falam. Então, assim, é como se a gente tivesse uma antena, né? Isso. A gente fala, gente, me lembra em algum momento. Exatamente. Então, eu acredito muito nisso da gente, naquele lugar que a gente já habitou e habita, poder ajudar o outro que está nesse lugar. A gente só está um nívelzinho na frente porque a gente percebeu, porque a gente foi buscar saídas, porque a gente foi buscar possibilidades. Mas é todo mundo no mesmo barco, né? Exatamente. Muito legal, muito legal. A minha história é bem, como eu disse, bem misturada. Mas é coerente. De um jeito, terminei de outro. Mas é absolutamente coerente. Aí quando você falou assim, gente, eu tô exausta, né? Porque você dava conta de... as suas turmas eram de crianças atípicas, sem qualquer auxílio. Exatamente. Então você tinha que dar conta das atípicas, das típicas e de tudo que não era típico da escola ficava com você. Por exemplo, suporte 3 é uma coisa que teria que ter alguém dentro, né? Nível 3 de suporte. Alguém dentro da sala te auxiliando. Exatamente. E não existia isso. Não tinha. Tá, aí você chegou numa exaustão. Tipo assim, amo o que eu tô fazendo, mas tá difícil fazer sozinha. Mas o meu esgotamento não foi por esse motivo, sabe? Eu, falando sobre a minha história, eu sinto na liberdade de contar os detalhes. Por favor. Eu tinha essas crianças e, como a gente já conversou, a afinidade era maior, então, para mim, aquilo passou a ser uma rotina, algo que eu me adaptei, que eu via com bons olhos, não era um peso, Entendi, sabe? um desafio. As mães sentiam isso, tinham total confiança, chegava no final do ano, agradecia, chorava de emoção por ter visto a diferença que eu fiz na vida do filho e tal. Mas o que mais me esgotou foi o sistema escolar em si, por conta das cobranças. Porque chegava no final do ano, Ediana, mas a sua turma não sabe o alfabeto, sabe? Era tipo assim. Entendi. Era isso, mais ou menos. E a gente tem que fazer números. né? Números de produtividade. A escola precisa entregar números, né? Exatamente. Então, por conta dessa pressão, vamos dizer até psicológica, social, enfim, de tudo, de ter que participar de coisas que eu, na condição de autista, nem sabia que era autista,
eu tinha que participar, porque se eu não fosse, eu era bem oprimida mesmo por conta de N motivos. Mas você tem que participar de tal coisa, aí aquele ambiente, aquele tipo de festa, aquela coisa não era desgastava mais do que outra coisa. Muito. Eu ficava... Então, chegava no final do ano, eu tinha crise de enxaqueca muito forte, e tem a cobrança de alguns pais também, que não entendem o trabalho. Ser professor está cada dia mais difícil. Nessa condição, né? O conhecimento, ele está muito amplo para todos, né? A informação, mas a desinformação também. Então, os pais formam ideias e acreditam naquilo e cobram ainda mais da escola, dos professores, sem ter conhecimento do que é do que viver cada lá filho dentro. atípico e até onde se pode chegar, mesmo se dando o melhor. Exatamente. Né? Então, todas essas cobranças, a minha condição psicológica, emocional, fez com que eu abrisse mão mesmo da sala de aula e me entregasse a ficar em casa, quietinha. Eu não tinha intenção de trabalhar com digital, isso foi uma surpresa na minha vida e tal. Mas até então eu deixei por conta de vários motivos. Não só por conta das crianças. Não, pelo contrário, me parece que as crianças foi o desafio. E tanto que inspirou você para retornar o trabalho num formato que lhe é muito mais confortável. Isso. Né? Que você não tem essa hiperestimulação externa. Tudo organizadinho por horário, isso, né? E você pode focar nisso, né? Porque a tua produção é muito grande, né? Que a gente foi vendo, você produz muito. Quer dizer, quando você foi para um ambiente de poucos estímulos, de mais produtividade, você botou o teu melhor lado para fora, né? É tão importante. O meu potencial foi alcançado. Foi amplificado, porque você ali na escola, você acabou sendo as turminhas de depósito, porque não tinha nenhum tipo de auxílio, né? E você gastava muito tempo ali com reuniões e reuniões com os professores. Tem tanta reunião que eu vou te contar. Conselho de classe, conselho de não sei o que lá. A minha filha não tinha mãe na época. Exatamente. E é muita reunião burocrática, às vezes, e que não tem a reunião para o conhecimento. No foco. Para o preparo real dos professores. Exatamente. Porque, por exemplo, eu acho que os professores estão muito mal preparados para as crianças atípicas. E não estou falando que é culpa dos professores. Eu acho que o sistema não dá essa informação aos professores, não qualifica os professores e não dá auxílio a esses professores. É difícil falar disso, Bia. Muito difícil. Mas eu vejo assim, porque, por exemplo, um professor... Não, é difícil eu falar disso, porque desculpa te interromper. Por favor. Neste caso, a gente vê... Eu sou muito analítica. Eu procuro ver o lado das pessoas. Professores não estão se capacitando porque eu ofereço pelo menos um curso gratuito por mês, com um certificado, material gratuito, e tudo de boa qualidade, a gente vai fazendo o máximo que pode e tal. E coisas assim que eu passo da minha experiência, do meu conhecimento e tal. Não é muita gente que procura. Entendi. Não é muita gente que se dispõe a ter conhecimento. É muitas pessoas que estão ali só por conta do certificado, porque vai comprovar na faculdade, vai comprovar na escola. Mas não é porque quer. Não é porque quer o conhecimento, entende? Entendi. Eu estou dizendo que é difícil. É uma mudança social. Eu estou dizendo que é difícil falar sobre isso por conta dessas pessoas desses grupos. Grupos de pessoas que só querem o certificado, grupos de pessoas que realmente não se interessam e acham o meu trabalho, assim, inútil. Tem gente que assim, acredita nisso. Outros que querem muito, mas não conseguem, porque o que eu passo ali é 2, 3 dias de curso. O que elas precisavam era de um curso bem maior, de uma atenção bem maior, de uma capacitação dentro do ambiente escolar, junto com uma supervisão, da supervisão e tudo mais. Então, e as escolas não se abrem para isso, outras se abrem, mas já são mais limitadas, então é difícil. É muito difícil, né? Muito difícil porque, mesmo. assim, eu vejo que o governo se apressa, os deputados, de fazer leis para dar uma satisfação à sociedade. Só que tem que as leis entram em vigor e não tem preparo, não tem estrutura na ponta, dentro da educação, nas escolas, para aquilo funcionar. Então fica uma lei que, na realidade, ela está no papel, mas ela não está na prática. Porque, assim, se vai fazer uma lei de uma escola inclusiva, eu tenho que ter, primeiro, eles têm que ter um lugar para fazer diagnóstico.
Porque não é taxar a criança. Um É. diagnóstico não é para taxar ninguém, é para saber como lidar melhor, para tirar o melhor daquela criança. E a Isso. gente sabe E disso. daquela criança indivíduo ali, não do coletivo. Aquele TDAH não é igual ao João, que não é igual a Maria. E por muito tempo a gente vê que a educação quer tratar todo mundo por igual. No tempo que a Ana atendia, a gente tinha que fazer relatórios individuais. E a escola devolvia questionando a gente que eles queriam colocar aquela criança, que era o nosso Não, paciente, como no coletivo. Não, a gente já gente dá recebia, audiobook. a E não gente é assim. recebia coisas do tipo, eu botei, olha, esse menino tem déficit de atenção, queria aumento de tempo de prova, mas assim, com todo carinho. Quando eu mandava o Muito. relatório, eu me dispunha a falar com os professores e cansei de tomar café da manhã em sábado, em escolas, poucos iam, mas assim, a gente se dispunha a fazer. E eu recebi o relatório tudo direitinho, aí uma professora questionando, mas o Davi não é TDAH porque ele é quieto. Eu falei, onde é que você leu isso? Ele não é Gente, hiperativo. Não, aí eu fui, mandei o meu livro. Aí a pessoa, não, mas eu não aceito esse diagnóstico. Eu falei, meu amor, tu não tem que aceitar. Você tá realmente fora do prumo. Sabe o que eu fiz? Mãe, tira. Essa escola não é possível. Não é Uma possível. professora que nunca viu, que nunca teve um conhecimento, eu com todo Que a carinho, hiperatividade dele era mental. ela achou não que a era... hiperatividade ele tinha que ficar que nem uma Agitado. pipoca dentro da sala de aula. Não, mas se tivesse, era com menina. Eu falei, meu amor, predomina. Pelo amor de Deus, você está sendo absolutamente preconceituosa em todos os sentidos. É. Quer dizer, homem tem que se manifestar dessa forma, mulher dessa. Por favor, Acho não que faça esse é o isso. grande desafio que a gente tem ainda na educação. Isso, exatamente. Então, assim, é muito triste isso. O parecer 50, não sei se vocês têm conhecimento sobre ele. O que é o parecer Isso. 50? Isso. Não O parecer- fala, a gente explica pra até gente pro público. explicar. A gente tá querendo que o pessoal também O parecer ajude. 50 é um documento que ainda não foi homologado, infelizmente, e que está sendo polêmico, né? Por conta do que a equipe que formou esse parecer, que está lutando para a homologação do governo a respeito dele, é o seguinte, vou resumir para que todos entendam. Tá. É um documento que pega a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que pega todos os direitos que a criança tem, a criança com deficiência tem, de desfrutar ali do que é proporcionado para ele na condição que ele tem, e orienta. Isso é um documento grande, tem muitas orientações, mas é um documento que norteia, que orienta. Fala, olha, professores, vamos fazer assim, 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 porque assim vai ser melhor, a gente vai conseguir incluir. As crianças autistas, principalmente, vão conseguir alcançar o seu potencial na aprendizagem, no desenvolvimento. Isso se você tiver a oportunidade de ler esse documento, ele está disponível no site do MEC, é liberado para todo mundo, só não foi homologado ainda. Mas ali ele dá o prazer para a gente, na leitura, de entender que uma equipe se esforçou, de cientistas, de professores, inclusive. Parceiros. Teve Parceiros, especialidades diversas. pessoas que estão muito preocupadas, Uhum. pais e mães de crianças Atípicas. atípicas, que precisam desse documento ser homologado para entrar a prática, ser de fato, né, concretizado. E muito lindo, realmente. Não é uma lei, é um Uhum. documento que norteia. Entendi. Sabe? Como se fosse um manual Isso. para pessoas. E acredite, a polêmica está entre pessoas profissionais de educação que dizem: não, mas a gente já tem muita coisa para fazer, a gente já não está dando conta. E realmente é muita coisa para o professor, é muita imagino. cobrança. Justamente por isso que muitos desistem, outros desenvolvem burnout e por aí vai. A gente sabe que é difícil para ambos os lados, para os pais que precisam dessas adaptações, as crianças, para os profissionais que estão ali lidando com tudo isso. Mas há de haver um jeito desse parecer ser homologado e colocado em prática com um olhar mais aberto para a inclusão. Porque eu penso sempre assim, na condição de professora, não na condição que eu estou hoje, Entendi. sentada no meu escritório e fazendo os meus cursos lá. Para mim, hoje é muito fácil, sim. Mas eu já estive muitos anos em sala de aula, então eu tenho esse olhar também. Será que era possível fazer isso quando eu estava em sala de aula? Para mim, sim.
Muita gente assusta, Bia, com os documentos, com as leis, sem ler os documentos, sem ler e saber o que está escrito ali. Aí já fala, já vem mais trabalho, já vem mais... Por falta de... Por pura ignorância, por ignorar aquilo que está ali. Entendi. E a falta da leitura traz para a pessoa esse desconforto, essa polêmica, fica uma briga constante entre as pessoas que precisam de correr atrás disso para que homologue de verdade, para que a prática da inclusão seja feita e tal. Entre outros professores que realmente acreditam que, assim como eu acredito que vai dar certo sim, é um documento norteador, é algo que ajuda. O protocolo VIB-MAP é um protocolo que a gente usa em ambiente clínico para avaliar as crianças autistas, saber em que nível de desenvolvimento ela está, o que precisa ser desenvolvido, todos os detalhes. É um protocolo maravilhoso que ajuda a gente muito nessas questões de avaliação. E dá para a gente também os gráficos e, inclusive, uma abertura para a gente fazer um planejamento individualizado para a gente fazer uma boa prática clínica. Então, eu amo esse protocolo, porque eu vou ter uma boa prática clínica. Te dá a base exata do que você deve fazer. E nesse parecer 50, ali sugere que seja feito algo do tipo, sabe? E o mínimo que precisa ser feito para começar um trabalho inclusivo é o PEI, que é o Plano Especializado Plano Educacional Individualizado. O que faz no começo do ano para aquela determinada criança? Porque a criança não tem condição de seguir um planejamento de ensino como todos os demais da turma. Então, precisa ser feito o PEI. E o parecer 50 bate muito em cima da tecla do PEI, que é a base, que é o mínimo. Sim. E aí muita gente, muitos professores, profissionais estão contra, não quer e tal. Então a gente imagina que a dificuldade da escola seja grande, mas tá indo muito além dessa dificuldade, sabe? Tá indo por um lado assim, bloqueado. Entendi. Os professores não querem mais trabalho. Do tipo assim, chega. Não... E aí, isso eu entendo. Vamos raciocinar com eles, pensando do lado deles. Eu tenho muito trabalho, eu já tenho muita coisa para fazer, mas espera aí, talvez a gente está assustado, a gente está exacerbado de tanta coisa. Aí a gente vai respirar agora e a gente vai colocar aqui, vamos ver se esse caminho não é o melhor? Sabe quando a gente está muito assustado com as coisas e não quer nem olhar falar para as possibilidades? Não acredita que pode dar certo? E o parecer 50 é algo que traz uma luz, eu acredito nele, eu acredito que ele vai trazer uma facilidade para os comum É igualzinho a BNCC. Quando a BNCC foi, que é a Base Nacional Comum Curricular, quando a BNCC foi normatizada e já, pronto, as escolas têm que usar, os professores caíram em pânico, em verdadeiro pânico. E a BNCC é um norte. Porque eu não preciso mais ficar... Gente, o que eu preciso dar no terceiro ano do ensino fundamental? A BNCC tá lá, fala, você dá isso, faz isso, faz isso. Um esquema, script, pronto. Né? Eu só vou planejar minhas aulas baseadas naquilo. Mas eu sei o conteúdo já que eu tenho que dar. Aí o pessoal ficou louco com códigos. Como que eu vou alinhar minhas atividades aos códigos? Eu, não, peraí, gente, vamos primeiro olhar o que precisa ser feito. Aí, depois que você já olhou no BNCC, você vai lá e coloca o código daquilo que você estava olhando, porque tem os códigos, realmente, né, de cada atividade. Então, o parecer 50 tá bem nesse caminho, sabe, da BNCC, o pessoal tá assustado. Essa coisa de assustar antes de dissecar o que é de fato. Isso, a hora que todo mundo entender, que vê que é realmente algo norteador, que é algo que vai orientar, eu acredito que vai ter um resultado melhor. Mas a gente precisa bater bastante nessa tecla do planejamento. Você está falando uma coisa tão interessante, pelo menos é uma ideia que eu tenho, que pode ser uma besteira. Mas, por exemplo, você falou, você até pelo teu funcionamento, você gosta dessas coisas pautadas, não é isso? E eu acho bacana, porque assim, eu acredito que todas as personalidades, todos os funcionamentos são necessários na sociedade. A gente só tem que saber colocar cada funcionamento no lugar onde ele vai florescer mais. Eu acredito muito nisso. E de parcerias. De uma forma intuitiva, o que a escola fez com você, você que gosta disso, toma. Né? Eu sempre acredito que eu acho que a convivência tem que ser inclusiva. Né? Agora, o ensino
É como se tivesse que ter dentro da escola uma micro sala, digamos assim, que pudesse trabalhar mais efetivamente os atípicos. Isso é Entendeu o que eu estou polêmico, falando? Bia. Não, é Já existe. polêmico, é Porque aí super polêmico, alguns porque vão dizer diz que é que exclusão, alguns vão dizer que é mas eu acho inclusão. que, por exemplo, a inclusão de convívio eu acho absolutamente necessário. Isso. Necessário. Eu acho que É. tem que ter atividades esportivas, atividades de brincadeiras, que todos. Mas você botar uma criança numa sala para o currículo estar correndo aqui e você ter que se dividir, você não está conseguindo dar conta. O professor não dá conta Não dá. de fazer o normotípico e o atípico. Aí ninguém fica bem, entendeu? Exatamente. Porque aí o normotípico, ai, não aguento mais, aquela professora para a aula para poder dar aula lá pro coleguinha que é lento. Sabe? Então, não estou falando... A convivência é necessária. Muito necessária. Que eu acho que conviver com os diferentes é fundamental para que a gente tenha empatia. Mas eu acho que o sistema de ensino, o objetivo que você tem com um aluno neurotípico é totalmente diferente do típico. Então, a gente tem, acredito que pelo Estado, não sei se só de Minas Gerais, mas nós temos a sala de recurso. Tem uma sala de recurso. Isso, o nome é sala de recurso. E existe um curso para quem quer trabalhar nessa área, que é o de atendimento educacional especializado, que o governo já disponibilizou, ele já existe já, acredito que mais de 10 anos, inclusive foi o meu primeiro nessa área, para trabalhar nessa sala de recurso. Então, essa sala funciona de forma separada, como você está dizendo. Uma vez na semana ou duas, o aluno que tem deficiência uma dificuldade a mais... Não, é com deficiência. Se tiver só dificuldade de aprendizagem comum, ele continua. Continua em sala regular. Esse que tem deficiência, algum transtorno de aprendizagem específico, que é diferente. Exatamente. Ele vai para essa sala de recurso 1 ou 2 vezes na semana. Porque já tem o diagnóstico. Isso, exatamente. Né? Exatamente, o papel. Aí tem essa sala. Algumas escolas não têm, acredito porque seja municipal, então tem que haver um trabalho entre município e estado para poder regularizar tudo isso. E outras escolas do município que eu conheço faz esse trabalho de levar as crianças, em período que está ali em sala de aula mesmo, não separa um dia, 2 determinado, não, mas que leva para a criança se regular melhor. Na minha cidade, eu acredito que isso já aconteça. E funciona. E funciona porque a criança vai lá, se regula, sai de uma crise, ou consegue fazer uma atividade que lá dentro da sala de aula não tem possibilidade. Exatamente. Então, depende da boa vontade. Esse caso que eu estou dizendo, da minha cidade, que já existe de outras escolas, não é uma norma, não é uma lei, mas sim, depende da boa vontade e da equipe do bom trabalho deles de fazer esse tipo de trabalho, sabe? Entendi. E acaba gerando polêmica também, porque até pais ou mães e a sociedade e até profissionais de ensino vão dizer que está excluindo a criança. Porque, veja bem, eu entendo que a convivência é fundamental. Mas a linha de desenvolvimento cognitivo é diferente. E você tratar pessoas diferentes iguais... Não rola. Não acontece. Você está sendo injusto. Exatamente. Isso é injustiça. Exatamente. Você tem que dar a cada um o que cada um precisa. Isso é equidade. Exatamente. Então as pessoas falam tanto, democracia, todo mundo é igual com as suas diferenças. Isso. Entendeu? Então eu acho que é difícil as pessoas entenderem isso, porque as pessoas acham que você vai botar lá. Não, a convivência é fundamental. E eu já vi muitas crianças, quando tem essa sala, né, as normotípicas, ir lá visitar. E achar interessantíssimo. Entendeu? Aí vai lá, participa. Daqui a pouco, posso ajudar? Eu já vi criança fazer isso. Eu posso ajudar a tia aos exercícios do fulano? Exatamente. E é lindo. Daí nasce uma empatia, nasce talvez uma professora pequena com essa visão. Porque há convivência, tem que haver a convivência. Mas os caminhos
são É o que eu diferentes. digo, tanto os pais quanto muitos profissionais não têm esse olhar para a criança com deficiência ou com autismo, com qualquer transtorno específico de aprendizagem, que aquela criança um dia vai ser um adulto. Exatamente. Vai precisar de receber certos nãos, vai precisar de se ver dentro Aprender de a um se grupo. autorregular Exatamente, se autorregular, porque a mãe e o pai talvez não vai estar próximo para ajudar. o tempo Então, todo, não vai estar mesmo. eu sempre, na minha prática clínica ali como neuropsicopedagoga, eu vou orientando os pais nesse sentido e vou fazendo isso com as crianças. Por exemplo, entrou em uma crise porque queria que a brincadeira naquele momento fosse diferente. Eu já olho para a mãe, eu vou ter que segurar aqui, porque não vai ser do jeito dele. Ele precisa entender que o não vai existir, que a recusa vai existir. Eu só vou ajudar ele a se regular, não se machucar, a gente vai até sair daquela crise. Mas a criança não, ela tem que ir caminhando para a fase adulta. Não, né? e os pais ficam com uma coisa mágica de que o problema é da escola. Não, o problema é de todo mundo, é da sociedade, inclusive, porque a desregulação vai acontecer no supermercado, no aeroporto. Essa coisa de você terceirizando... Na igreja, no centro espírita. Então, todos nós. A sociedade evolui quando você se prepara para todos. As crianças têm que ser de todos, de alguma maneira, entendeu? Às vezes, em alguns momentos do meu trabalho ali no digital, ou até dentro da clínica mesmo, eu penso assim, será que tá dando certo? Será que o pessoal tá gostando mesmo? Será que o pessoal tá... Porque falar é muito fácil, mas eu quero ver se esse pessoal tá colocando em prática o que eu tô falando, se eles estão validando na prática, se tá dando certo, nesse sentido. Porque é um muro que a gente fica batendo de frente com essas limitações, né, essas dificuldades. Mas eu acredito que em algum momento a água perfura muro também. Exatamente. Sejamos água, de alguma maneira. Uma hora, né, a água derruba o muro. É então... isso que eu quero. Eu acredito. Todos nós. Eu acredito. Bru, vamos para aquelas imagens do material da Ediana? Eu achei maravilhoso. Eu queria até saber como eu compro, porque eu tô com vontade de fazer esse exercício. Eu também, eu tô precisando. Eu fiquei curiosa por fazer esses exercícios. Então, são cadernos de atividades, é isso? Na verdade, a gente fez a imagem e eu, inclusive, quando vou mostrar, eu mostrei em modelo de apostila, mas só para demonstrar, porque todos os arquivos que estão aí dentro é para fazer download e recortar, é para manusear. Prontas e adaptadas para você vai imprimindo e vai dando. Porque são jogos. Massinha é bom nisso. Fazer o caderninho que eu adoro. Imprimir e fazer os caderninhos, adoro. Mas muitos jogos aí não vai ter como fazer dentro de um modelo de apostila, vai ter que recortar, entendeu? Para montar uma frase... Aí, às vezes, tem várias imagens para a criança montar uma sequência. E, por exemplo, eu acho que, por exemplo, é adaptado, né? Autismo, TDAH, síndrome de Down. Mas eu acho que qualquer criança deve fazer. Sim, qualquer criança. Eu vou dar para a Giovana e para o Miguel, e para o Henrique, para o Leozinho, eu vou dar. Entendeu? Com certeza. Porque eu acho que você tem que testar nas suas crianças também. Sim, ótimo, é isso mesmo. Porque, exatamente. assim, ser bom para eles também é bom. Para a criança típica, até para a criança típica ter em comum uma atividade com aquela criança. Exatamente, não é lógico. A minha filha, ela participa de tudo, ela tem 11 anos hoje, mas é assim, desde que ela se entende por gente, ela vem olhando, ela é muito observadora, mas por que isso, mamãe? Para que? Deixa eu fazer os livros que eu fazia adaptáveis, tudo. Inclusive, quando eu fiz um projeto de diversidade, onde eu fiz bonequinhos, esses eram de EVA, não era de papel. Ela tinha uns 3 anos. Eu fiz bonequinhos com características físicas diferentes. Sem braços, sem os membros inferiores, superiores, outro. Mas eu acho que era 30 diferenças. Inclusive, tinha o vitiligo, tinha a pessoa que não tem a pigmentação. Albina. Aí eu fiz o bonequinho todo branquinho, ela ficou encantada, ela não conhecia. Eu falei, não, filha, até os animais têm disso. Eu fui mostrar, então isso marcou a vida dela. As manchas do vitiligo, né, que vai
tirando Quer a dizer, você vê, desde Isso é pequenininha, inclusão. você vai botando na inclusão. Nada vai ficar anormal ou assustador. Não. O dia que a sua filha vira uma criança com vitiligo, Ela Ela vai acha agir lindo. natural. ela vai olhar Faz parte e da vida sabe. dela. Não é aquela sensação. Por isso que eu estou dizendo a educação, quando isso vale Colocar para todas as todos, crianças. exatamente. Esse material, ele tem link no meu Instagram, tem link sempre nos stories eu tô colocando, lá naquele link da bio tem. Então, assim, para chegar até esse material aí, tá bem É bem tranquilo, é acessível, bem né? acessível. Que bacana. Sempre a gente tá Vou disponível. fazer. Isso. Faz e mostra, viu, Bia? Vou Faz fazer e vou mostra. mostrar. Isso. Porque eu acho que o governo tinha que dar atenção ao seu Tinha. material para que a gente pudesse realmente fazer uma coisa Inclusive, eu diferente. vou lançar com a editora Ciranda Cultural. Eles me deram essa oportunidade, me convidou para fazer uma coleção de livros de alfabetização. E eu, inclusive, estou demorando um pouquinho para lançar, porque eu venho trabalhando neuroeducação e inclusão junto. Para ver se essa alfabetização sai para todos, entendeu? Para quem Perfeito. comprar essa coleção de livro de alfabetização, seja um aluno que tenha 15 anos e não seja alfabetizado ainda, quanto um aluno de 4 anos que queira, né, trabalhar essas atividades. Perfeito. Então, é bem, E o seu bem projeto legal. Impactando Vidas, isso daqui faz parte Faz também? parte. Esse projeto Impactando Vidas eu decidi fazer depois que Que é o PROVI. É o PROIV. PROIV, isso mesmo. É porque ele é composto de cursos gratuitos, materiais gratuitos, e esse, por exemplo, ele hoje ele tá R$ 47,00. Mas é um valor simbólico, porque ele tem mais de 56 PDFs e dentro de cada PDF várias atividades. Então, assim, é uma coleção de arquivos por um valor E eu acho simbólico. que os pais de crianças atípicas também podem botar isso trabalhar em em prática. casa. Eu não Vai acho, fazendo eu em não casa. acho que é só uma Isso. coisa para professores. Eu acho que é para coisa que quem se interessa por Exatamente. gente. Isso, é. E esse projeto Impactando Vidas, ele é para chegar onde as pessoas falam, eu não tenho R$ 47,00 hoje, Diana, eu preciso esperar, porque tem muita gente que fala assim para mim. Então, eu ofereço. E se percorrer todo o meu Instagram lá, vai ver vídeos e vídeos, mas muitos deles falam assim, comenta a palavra-chave e tal, ou mande alguma coisa assim, que você vai receber o link desse material no direct. Então, a pessoa vai fazendo download dos materiais de forma gratuita. Entendi. Porque eu tenho prazer de abrir esse espaço para as pessoas não só conhecer o meu trabalho, mas desfrutar daquilo, colocar em prática. Tem professores que chegam em mim e falam, eu tô... A gente tem até professor que não tem essa condição Não mesmo tem. de comprar. Exatamente. E aí, vai ter comigo ali curso gratuito, vai ter as lives que eu faço toda sexta-feira, que são sempre de temas e assuntos muito bons e na área da inclusão, da educação em geral, que prepara as pessoas, dúvidas frequentes que elas têm, né? Eu vou ajudando ali, e todos esses materiais que eu disponibilizo. Eu ainda tenho a esperança que o governo de Minas, governador de Minas, possa disponibilizar isso para toda a equipe de professores, né? E pais de crianças atípicas. Vamos sonhar, né? Mas se sonhar. O federal quiser, também tem problema Ótimo. não. Se o Ministério da Educação quiser, Ótimo. eu também acho que será muito bem-vindo. Exatamente. Próxima, Bru. Aqui é a mesma. Só que de uma forma mais Aberta. E tudo eu que separado. produzo, viu? Tudo eu que Muito sento lá no bonitinho. computador, faço. Eu gostei Atividade de ser por colorido, atividade. sabe? Aqui a pessoa vai recortar as letrinhas embaixo E vai colocar. e vai colocar. Quer Aí dizer, você o tá meu trabalhando material, o símbolo e o meu material ali, eu recorto, plastifico para ficar um materialzinho durável. E a criança pode colocar as fichinhas lá para montar a letra, ou ela pode fazer a letra com a canetinha. Canetinha, aquela que você depois apaga. Isso. Pilô, né? Um pilôzinho assim. Então, sempre dando várias possibilidades. Perfeito. Ali vai achar a letrinha inicial. Eu vou comprar. E colocar o pregador. Eu já tô aqui no meu TDAH. Fazendo. Porque eu sou TDAH e disléxico. Então eu tô aqui já. O A eu botei pro abacaxi, pra abelhinha. A abelha é uma marca muito que, na verdade, todos aí começam com o som da letra A. Abacate, abacaxi, abelha, avião e arara. E tem 3 letras, né? E aí, qual é o som?
é a letra A, né? Aí a Sim. criança vai colocar um pregador. Isso eu trabalho o movimento pinça, porque acreditem ou não, mas eu tenho paciente de 22 anos que é autista e pega só assim, com o apertar do... Não desenvolveu isso. Eu não sei porque foi... Durante todos os anos na escola, formou no ensino médio, lá na inclusão, mas não ensinaram para ele pegar Fazer assim. o Movimento de pinça. Então, isso daí, para mim, vai junto. Entendeu? Vai junto com as atividades. A criança precisa ter... Você vê no todo mesmo, né? Isso, exatamente. Próximo, Bru. Não, aí a gente sempre tem essa paixão pelo cérebro. A gente botou, se você quisesse falar de alguma região, né? Eu amo essa aqui. Com a broca. O lobo frontal. Lobo frontal, maravilhoso. Por conta da recepção de estímulos. Eu sempre... o meu público, ele é bem leigo nessa parte da neurociência, embora eu já devia aprender lá na pedagogia, né? Eu digo que quem sai da pedagogia não sai professor, vai ser professor na prática. Para lidar com os alunos, dentro do ensino e aprendizagem, eu não vejo a gente lidando com isso sem saber como funciona a aprendizagem. E ela acontece ali. Né? Começa ali no lobo frontal, onde recebe os estímulos, onde os neurônios se organizam. Opa, a gente já tem essa informação que vamos lá juntar. Também é o que depois de tudo misturado vai executar. Né? Entrada e saída. Entrada e saída de informação. De tudo, né? Eu também sou apaixonada. Assim. O cérebro, para mim... O Alex tem um cérebro lindo aqui. Com todas tatuado. É o meu órgão favorito. Vamos para as perguntas? Não, tem não, aqui. Tem mais uma. Comissão aprova garantia de mais tempo para aluno com transtorno de aprendizagem concluir graduação. Eu sou contra um pouco. Vou dizer o quê? Não, eu, por exemplo, todos os meus pacientes que têm TDAH tiveram tempo aumentado no vestibular. Desde sempre. Eu sempre fiz os relatórios, tanto que eu falava, olha, esse ano é o seu vestibular, olha só. E sempre consegui nas escolas, com tranquilidade. Rara, essa do Davi é que era uma coisa confusa. Que foi muito difícil. Que eu acho que era uma coisa pessoal, não sei porquê. Mas assim, sempre consegui. Eu concordo que tem que ter isso, mas eu acho que, paralelo a isso, tem que haver uma formação dos professores, porque senão fica tudo nas costas do aluno. Do tipo assim, olha, você é problemáticozinho, se não tiver uma adaptação de material, se não tiver um estímulo, porque às vezes o cara chega na graduação, você tá entendendo o que eu tô falando? Ele volta pra bolha de novo. Ele fica ali, aí ele, em vez de fazer acho interessante 5, vai fazer 8 anos, mas às custas de... Não, o projeto tem que ter isso em paralelo. Esse olhar paralelo. A capacitação, entendeu? A formação. Porque o material. A gente pensa na alfabetização, a gente pensa na escola como um todo. E quando ele vai pra faculdade, a gente exclui. Você e a gente ter, paralisa por exemplo, uma pessoa. Para dislexo, por que não disponibiliza o audiobook? Se não, você dá mais tempo, coitadinho. Sofrer mais. E passar por uma autoestima, tipo assim, realmente, todo mundo se formando, eu aqui. Exatamente. Eu sou a favor, mas eu acho que isso tem que vir concomitante. Exato. Quer ver uma coisa que acontece? Eu fui fazer um curso em São Paulo e a gente também tem que fazer curso de primeiros socorros. Ok, perfeito. E na hora da prova... na prática eu fui perfeito, eu salvaria a vida lá na parada. Mas na hora da prova escrita, o tempo era muito reduzido, era 20 minutos para responder, e era isso. E a pessoa que estava ali, que foi super didático dando o curso, na hora da prova, ele se tornou um carrasco. E aquela coisa da pressão dele dos 20 minutos, aquilo ali me bloqueou totalmente. Mas eu vou defender o professor. Ele está fazendo um curso de neuromodulação. Senão ela não sabe. Né, isso. Não, sim, mas eu tô falando do professor que aplicou a prova. Mas ele não sabia que você tinha TDAH nem dislexia. Isso dentro de um curso de neuromodulação. Mas que você usa esse recurso muito, né? Mas o que aconteceu ali é assim, que a pessoa que estava ali para aplicar aquela prova não tinha preparo nenhum. Entendi. Tanto é que eu falei, e tinha outras pessoas também. Moça, essa pressão que o senhor está fazendo está me deixando, eu sou TDAH. Que é isso? Então, assim, você vê que dentro de uma instituição de saúde, e a pessoa que está ali para aplicar aquela prova,
ela tem que ter, no mínimo, um olhar. Quer dizer, vai bloquear. Eu não sei o que é TDAH. A pressão que ele faz. E aí um aluno vai para a graduação. O professor de graduação, ele não está preocupado com isso. Não precisa muito. Nós não estamos falando de transtorno de aprendizado. Fobia social, que é a timidez Isso já para excessiva. também. Na hora de apresentar um trabalho, eu também fazia relatório. E muitos professores de faculdade botaram assim, isso é palhaçada. Eu falei, então você vai no CID, discute com a Organização Mundial de Saúde. Talvez ele acate a sua palhaçada. Porque você pode paralisar uma pessoa por causa Mundial disso. de Saúde tem um CID, tá ali, descrito, tem na APA, Associação de Psiquiatria Americana, e a pessoa resolve com a palhaçada. Eu tive um caso essa semana. Vai reclamar com a Organização Mundial de Saúde. Depois que eles te responderem que você tá certa, você tem todo o meu apoio. Isso. Eu vou falar o quê? Essas pessoas acho que pensam que a gente tá falando pelos cotovelos aqui, né? Sem base nenhuma, sabe? Eu tive um caso assim essa semana, fiz um relatório e sugeri adaptações para o meu paciente que tem TDAH e não é hiperativo, né? Olha só, já não era. Se tivesse na escola de Davizinho, já não era. Já tava, coitadinho. Mas enfim, acredito que sobre isso eles entenderam. E acredito que a coordenação pedagógica simplesmente negou as adaptações e falou assim, não, isso é impossível, não dá para o aluno sair, fazer a prova em outro ambiente, a gente não tem outro Só criam mais obstáculos, né? E nem era coisa assim, né, que eu tava exigindo nada não, gente, tirar o aluno. Fazendo um ambiente com menos estímulo. Eu pedi isso a uma escola. Negou, falou que não, impossível. Sabe o que a diretora chegou? Doutora, ele pode fazer lá na minha sala? Porque eu chego mais tarde, né? A sala fica vazia, uma sala muito calma, dá para os fundos. Eu falei, mas eu adorei, ele vai adorar. Na sua sala, diretora. E eu boto uma cadeirinha lá para ele. Falei, muito obrigada. A diretora, dona do colégio. Então, isso é ótimo. Eu esperava o mínimo da escola. E já tive escolas que a coordenadora não pode ficar na minha salinha. 500 mil papéis. Pode ficar na minha salinha, não tem problema não. Eu saio da salinha, ele fica lá, bonitinho, se precisar. Quando tem boa vontade, as coisas se resolvem. Exatamente. Não adianta a gente estar indo fazer capacitações no início do ano nas escolas e fazer aquela coisa linda, né? E você não ter essa boa vontade, não ter esse olhar individualizado. Mas eu acho As escolas têm que se humanizar mais. Eu sempre digo, poderia ser com você e você gostaria que as pessoas tivessem boa vontade. É sempre qualquer com seu coisa, filho. Qualquer coisa que me pega assim, que eu tenho um ímpeto de falar, não, falei, peraí, se fosse comigo. Isso é um pensamento automático que eu tenho na hora de responder uma pessoa. Próximo, Bru. Agora nós chegamos no momento no repórter Pipinho. Vamos lá. Explica lá. Nós temos uma comunidade que se chama Comunidade Ser Humano Sustentável. São pessoas como nós que gostam do conhecimento como um todo. Podem ser pessoas que fizeram faculdade, mas podem... é leiga. Mas são leigos, na maior parte, mas gostam do conhecimento. E aqui, no podcast, a gente dá voz a elas, no Pod People, porque ele é muito humanizado, o que está faltando em muita gente. Meu filho. Esse símbolozinho maravilhoso. E ele gosta de dar voz às pessoas. Então, aqui a gente passa a ser a voz dessas pessoas perguntando para você. E como que isso acontece? 15 dias antes do seu encontro com a gente apresenta suas redes, tudo sobre você. E eles passam a ir lá... Stalkear sem seguir. Sem seguir, bisbilitar um pouco. E aí, dentro desses conteúdos que você fala, eles geram perguntas para você. Tá bom? Podemos começar? Podemos. Então, vamos lá. Primeira. Quais são os sinais mais comuns de que uma criança está enfrentando dificuldades na alfabetização devido a transtornos como dislexia? Os sinais mais comuns. Primeiro, a gente tem que ver o processo da alfabetização, como ela acontece. A falta de conhecimento nesse sentido gera um monte de dúvidas e problemas. A alfabetização, ela não acontece sem algumas habilidades terem desenvolvido. Lateralidade, coordenação motora fina e grossa, enfim, são percepção visual. Então, são várias coisas que a criança já tem que ter desenvolvido. Então, se a criança ainda não recorta bem um quadrado, não vou nem dizer um círculo.
Se ela recorta tudo picotado, a gente já pode voltar um pouquinho com essa criança, trabalhar a coordenação motora, depois falar em alfabetização. Então, são vários critérios que a gente tem que olhar antes, Se ela né? está pronta. Isso, ela precisa estar pronta porque a gente não nasce com habilidade de leitura e escrita, né? A gente tem leitura facial, leitura de imagens, né? Mas a leitura das palavras ali da literatura, não. Então, a gente precisa preparar isso. Então, vamos dizer o que é os sinais de dislexia. São, de acordo com o DSM-5, são alguns critérios que devem ser observados ali, que fogem são coisas esporádicas. Por exemplo, a criança já passou pelo processo da escrita de letra bastão e está passando para cursiva. É um exemplo, porque isso daí não é padronizado em todas as escolas. Está passando de uma para outra. Ela, mesmo sabendo que é uma letra bastão de imprensa ali e a outra é cursiva, ela mistura. Entendi. Com frequência. Também a ordem dessas letras, o desenho delas é estereotipados, né? Hora pequena, hora grande, foge da linha, né? Não segue aquele padrão da linha. Isso tem que ser observado. Não consegue ler com uma determinada frequência, um ritmo, vai ler sílabas curtas, sílabas pequenas e enfrenta dificuldade, mesmo sendo palavras simples, né? Ela fica ali soletrando, quase que... E acaba esquecendo algumas letras do alfabeto, mesmo já estando lá no processo de leitura, você apresenta um alfabeto e fala, vamos ler de trás para frente esse alfabeto aqui. E vai letra por letra e deixa ela... Que letra que é essa? A criança enfrenta essa dificuldade. Então, são sinais. Só que isso é muito difícil de bater o martelo, são sinais próprios de dislexia, por conta dessa questão do preparo e por conta de que a gente precisa analisar, tem boa visão? Tem boa audição? Como que é a fala dessa criança? Como que foi lá atrás? Tudo. Até o processamento auditivo. Porque muitas crianças têm uma boa audição, não têm sensibilidade auditiva, a sons, a frequências, mas o processamento central da audição já tem uma limitação. Aí já prejudica a leitura, a escrita, com certeza, porque o processamento ali não vai ser igual a que você conversa com a criança, ela não está processando o que você está falando direito. Os sons estão chegando distorcidos no cérebro. Ou também numa velocidade diferente, lentificada, que ela não tem suficiente retorno para manter uma conversa. Isso, exatamente. Então, falar em sinais de dislexia é muito abrangente. A gente tem que tomar muito cuidado para falar. Tem que analisar cada caso e ver se ele tem preparo. Exatamente. Né? Tem todos os preparos motores, auditivos, visuais, para ele estar no processo de escrita, de leitura. Isso. O DSM, inclusive, orienta a descartar totalmente todas essas questões fisiológicas, né? Para depois falar, não, realmente a questão de quando a gente tem um aluno de primeiro e segundo ano que está ali no processo de alfabetização e já dá um sinal de alerta para a gente, aí. Todas as crianças daquela idade, naquele processo, estão lendo e escrevendo, e essa criança não, então a gente já tem que pedir para a família, vamos analisar melhor, né? Encaminhar para profissionais. O profissional com certeza vai chamar a equipe multidisciplinar, vamos para o neuro, vamos para o fono, vamos todo mundo avaliar essa criança, para descartar todas as e ver todas as possibilidades de tratamento. As possibilidades. Sem o bom diagnóstico, não tem o bom planejamento. Isso, exatamente. Né, de tratamento. Exatamente. E a dislexia não é algo que vai acabar ali, né, Bia? Então, se a gente tratar e fazer uma boa terapia e corrigir visão, corrigir audição, e a criança, de repente, no terceiro ano, lê, escreve, belezinha, a gente não pode falar de dislexia. E como que a gente dá um diagnóstico para uma criança que está nessa fase? Então, muitos pais, às vezes, chegam, eu estou até já respondendo a outra, né? Qual o processo de diagnóstico e avaliação. Mas muitos pais chegam e falam assim, mas o médico fala que não pode dar o diagnóstico antes dos 9 anos. Não é isso. É porque a gente tem que entender o processo. Se saiu desse processo todo... Que tinha que ter tido. E ainda não corrigiu, e tudo que
pudesse ser feito, foi feito. E a criança tá lá com seus 9, 10 anos, já no 4º, 5º ano, e tá naquele problema, naquela dificuldade, só com base em muito estímulo, aí sim a gente pode fechar um diagnóstico, né? O meu foi fechado assim. É. Os pais eram professores. Minha mãe, tadinha, no início culpava o livro da alfabetização da escola, que eles não tiveram. Tinha que ser meu do sistema Deus. da abelhinha. Eu nem sabia que a abelhinha era aquela. Mas eu, com 12 anos, eu já tinha a dificuldade, já tinha coordenação. E aí foi um treinamento autodidata mesmo. Fui correndo atrás. Acho que nem você foi fazendo lá. Porque eu falei, bom, então eu tenho que ler muito, né? Eu tenho que escrever muito. Acabei virando escritora. Maravilha! Tá vendo? De teimosia. De teimosia. Porque era necessário. Mesmo errado, eu tinha que escrever. Né? Próxima, Bru. Como os professores podem integrar crianças com descalculia nas atividades matemáticas da turma, garantindo que elas se sintam incluídas e apoiadas? Aí a gente já pode ver um caso diagnosticado, né? Sim. Não de dúvidas. Mas as atividades preparadas, específicas, o professor precisa entender o que é descalculia, porque senão não vai adaptar direitinho, né? Exatamente. Então vem todo aquele processo de capacitação, de compreensão. Muitas vezes a gente fala de capacitação, mas não é sair fazendo todos os cursos, porque muitos cursos nem têm qualidade. A gente tem que ver, realmente, se informar, né? Ler livros que falam sobre isso, livros que médicos leem, livros que psicólogos leem, não só que professores e tal. Neurocientistas. Isso, ter um olhar amplo. Aí a gente adquire conhecimento de qualidade. Para poder adaptar essas atividades. E a descalculia não é algo fechado. Por exemplo, ele tem só esse problema com a multiplicação. Não, a descalculia ela vai dando problema ali, ao longo da matemática, no reconhecimento dos números, na associação de quantidade de números, a multiplicação vai ficar complicada e tal, então tem que analisar o caso. Eu sempre falo, tem dúvidas sobre o que dar e oferecer para o aluno? Avalie. Aí você vai avaliar e vai chegar numa conclusão. Não, esse aluno, ele vai contar até 20, ele pula o 3, e ele não fala o 3, ele não consegue, mesmo eu ajudando, quando ele vai falar sozinho, ele pula o 3. Por isso que eu estou dizendo que as escolas todas teriam que ter um supervisor de orientação ao professor. Para analisar tudo isso. Que aí é covardia com os professores. Porque o coitado, onde que ele vai ter uma supervisão? Aonde? Entendeu? Então, assim, tem que ter, gente, eu lamento. Assim, tem um custo. Sim, saúde e educação é investimento. Então, pronto, faz parte, acabou. E aí, a partir da avaliação, entender qual é, de fato, a dificuldade e trabalhar em cima daquela dificuldade. Ele está com problema na multiplicação, então agora a gente vai fazer materiais para que ele entenda que a multiplicação não é tabuada. Multiplicação é a soma de grupos. Aí eu vou montar grupinhos, eu vou pôr dentro do copinho vários lápis, eu vou fazer tudo de forma prática, aí eu vou colocar lá 5 copinhos com 3 lápis dentro de cada um. Agora eu vou contar o total dos lápis, eu vou entender o resultado. Isso é multiplicação. Ele tem que entender qual é o processo. O processo. Senão muitos professores faz automático. Aí como que a criança com descalculia vai decorar tabuada se o ato de decorar para ele já é um problema, né? Exatamente. Então a multiplicação vai ficar uma eterna inimiga dele. Um pacientinho que estava na escola, ele tinha uns 8 anos, e aí ele falava, minha professora só dá erro nas minhas contas. Todo choroso. Eu falei, meu amor, mas deixa eu ver as contas aqui. Aí eu levei um tempo para entender que ele não somava aqui com aqui. Na vertical, ele somava assim. Só assim. E tinha vezes que dava certo. Ai, meu Deus. A matemática é isso. Você me entendeu, tio? Eu falei, não, entendi totalmente, meu filho. Mas sabe o que acontece? É que aí a gente tem que ser assim, ó, na vertical. Que aí não vai ter problema com a professora. Isso. Mas e se eu quiser assim? Não, isso aí tudo bem, mas não vai dar o resultado. Não, mas deu, às vezes, mas não é sempre. E aí ele falou, tá bom, tio, então eu vou fazer assim, né? Eu falei, assim não pode mais, né? Eu falei, não pode, tem que ser assim. Então eu tentava ajudar brincando, entendeu? Isso, é porque muitos professores, eu já vi isso e não é culpa dos professores. Eu não fui uma professora perfeita.
Hoje eu seria. Hoje eu seria com a bagagem, conhecimento Mas que eu tenho. seria uma nobríssima supervisora de professores. É. E ali, É. no foco da guerra, É. sabe? Uma coordenadora. Exatamente. É. Uhum. Mas enquanto eu olho isso, já me colocando no lugar delas. Claro. O que acontece com o ser humano? Ele julga o outro com base naquilo que ele é. Então, se ele aprendeu e entendeu daquele jeito, ele quer que o aluno fulaninho dele vá aprender a entender daquele jeito que ele aprendeu. E esquece de dar as possibilidades. E aí você fez exatamente isso. Mostrou um olhar diferente para a criança. Ele entendeu. Aí eu ficava brincando. Quando ele É. chegava, eu falava, ó. Aí ele, tá. Já entendi. O vertical, eu falei, aí você, ó. Isso. É assim. Brincando, Então, né? a questão aqui da pergunta, a adaptação dessas atividades, elas têm que ser... Eu não posso dizer, vai fazer assim, assim. Não, o caminho que eu dou é avalie a criança para entender o que de fato é a dificuldade, porque não é porque tem descalculia que a dificuldade vai ser uma só. Então, entender quais são as dificuldades e preparar material para cada probleminha, para cada dificuldade. E entender qual a dificuldade daquele aluno, porque eu acho que a professora não entendeu que ele fazia assim. Ele fazia Tá assim. vendo? Ele não fazia assim. Vejo como Aí foi que eu falei, me mostra como você faz, que eu vou aprender como você faz. Aí eu falei, é lindo, eu achei lindo isso, mas a sua professora quer assim. A avaliação diagnóstica, muitos professores falam assim, não sei o que é isso, me ajuda, me explica. Exatamente. E muitos entendem que é para dar um diagnóstico para o aluno, e não é isso, socorro. Não, é o processo. Né? É um processo de avaliação do processo. Para entender qual é o problema do aluno naquele sentido, quais habilidades ele já aprendeu, que aí eu não preciso ficar, né, colocando atividade em coisas que ele já sabe. Exatamente. A avaliação diagnóstica é isso, né? E sempre para dar o melhor. E falou em avaliação, o professor já pensa na prova em si, aquele material, aquela folha com 5 questões. Não é isso, a avaliação pode durar 1 mês, a gente observando, o aluno, anotando. Né? É assim mesmo. Próximo, Bru. Quais tipos de recursos didáticos e tecnologias você recomenda para facilitar a alfabetização de crianças neuroatípicas? Depende do problema, né? Muito. A pergunta é ampla, né? O mesmo caso da descalculia e um pouquinho mais. Porque uma criança, eu tenho um paciente que gosta de tablet e ele aprende muito com os joguinhos. Beleza, eu já ia falar sobre isso. Mas tem uns que não aceitam. Não vai conseguir. E que não, se oferece, eles não juntam o som de A e B ali. Não conseguem. Então, depende muito do caso. Vai muito de acordo com a criança e o que eu oriento para... É individual. Eu entendo que a pessoa possa ter perguntado aí, tem uma ansiedade, uma vontade de saber a respeito desse assunto e não encontrar soluções. É isso, Bia. Sempre seguir esse processo avaliativo e interventivo. Mesmo dentro de casa com os filhos, na escola com os alunos, em qualquer circunstância, até na clínica. A gente avalia, entende o problema e produz atividade com base naquilo. Compatível com aquele caso. Então, vai depender de muito... Pode fazer mentoria com a Ediana. Pode, claro. Exatamente. Que aí cada caso vai ser um caso. Cada caso vai ser um caso, e eu ajudo em cada com deles. Próximo. Como diferenciar a falta de disciplina do transtorno desafiador opositivo? Todd. Diferenciar. Falta de disciplina com e o Todd, que é o desafio. É ter a compreensão do que é Todd. Eu adoro Todd é muito além. Eu também acho. Eles vão, Eles são pragmáticos. Aí a gente pega uma criança, a criança tá fazendo birra e tal. Primeiro, o que é isso, né? É birra? É uma crise? É uma questão é uma coisa de que Todd? acontece direto ou foi um dia específico? Então, ter conhecimento. Aí seria uma aula sobre Todd, uma aula sobre a birra, diferenciar o que é birra e crise, né? Mas vamos lá, tudo começa no cérebro, né, Bia? O cérebro, ele vai reagindo de acordo com o ambiente em que ele é moldado, né? Então, o Todd, ele é um transtorno, a gente não, como você mesmo disse, como que a gente vai falar assim, é frescura, é o pai que não educa, barará. Já vi profissional que tem milhões de seguidores, que fala com pais todos os dias, falar que Todd é má criação, que o pai foi criado com o regime de educação
impositiva, sempre. Aí o Rigidez. filho acaba sendo. Mas o TOD, ele é um transtorno, né? Ele é acontece uma desregulação É. mental que passa por uma desregulação cerebral, tanto que responde a remédio. E ele tá no DSM-5, que é o manual que Então todo o mundo esse usa. profissional tem que brigar com a APA, processa a APA, depois processa a Organização Mundial de Saúde. Então, é a mesma coisa, é uma pergunta bastante ampla. A gente vai entender o que... Eu sempre olho assim, não conheço a criança, e ela começou a me desafiar, eu já penso sim, no TOD, mesmo eu não entendendo, não sabendo ainda, quando eu começo a avaliar a criança. Só com o meu olhar. Eu procuro entender os sinais que ele me dá. É muito desafiador. Eu falo que sim para ele vem com não, né? Sempre que aquela oposição, eu penso sim no TOD. Principalmente nas figuras de autoridade, né? Isso, né? Figuras de pai, mãe, professor. Na horizontal não é tanto, é mais na vertical. Exatamente. Aí a gente vai analisando todos esses pontos. Por isso que eu digo, tem que ter conhecimento. Se a professora, a mãe, fulano, ciclano, não sabe o que é TOD, ele jamais vai saber diferenciar isso aí. Então, o mínimo, vamos pensar, o que é TOD? Transtorno positivo desafiador. Ele vai se opor àquilo que os adultos, principalmente com a figura de autoridade, e vai se opor sempre e vai desafiar. Tipo assim, ele tá vendo eu fazer e eu vou fazer aquilo lá. Vou ele não jogar quer mais alto, vou dobrar a aposta. E aí, você já vai para um olhar de que pode sim ser o caso do TOD. Uma falta de disciplina, eu vou tentar entender o que é isso, porque no caso da disciplina, tem vários olhares. Eu fui criada de uma maneira, Bia de outra, você de outra. Então, cada um tem uma maneira de entender o que é essa falta de disciplina aí, né? Hoje, a minha filha, se eu falar para ela, filha, o que é a falta de disciplina no sentido de uma criança mal educada, ela já vai ter um olhar diferente do meu, porque eu fui criada de um jeito. Então, vamos pensar assim, numa falta de educação, ele não vai ficar te desafiando o tempo todo, né? Sendo você um professor, pai ou mãe. Ele não vai ficar... são momentos esporádicos que vão acontecer ali de falta de educação. Aí é diferente do TOD, que é algo constante, algo, né? Então, a gente tem que entender sobre essa diferença. Sutil, mas é importante. Exato. Próxima, Bru. Existe algum mito sobre o autismo que você acha importante desmistificar? Mito sobre autismo. Tantos, né? Tem. São muitos. Muitos. Que acabam se tornando em capacitismo, né? Exatamente. Mas o principal que eu vejo, porque nós que somos profissionais, lidamos com isso, como eu já disse, a gente acaba julgando o outro conforme aquilo que a gente é. Eu acho que todo mundo sabe, de repente, não, Diana, calma, as pessoas não sabem, vamos lá, devagar, vamos entender todo mundo aí. A sociedade em si, eles não têm conhecimento sobre o que é autismo. Não tem eu fui mesmo. palestrar numa igreja da Assembleia e o pessoal ficou deslumbrado assim com algo tão básico que eu passei para eles. O basicão. Sabe? Todo mundo, nossa, eu não sabia que era assim e tal. Então, eu vejo uma falta de conhecimento muito grande. Então, esses mitos acabam acontecendo e para mim o principal é acreditar que o autismo é só aquele nível 3 que nós conhecemos, que ele tem dificuldade motora, que ele não se veste sozinho, ele não come sozinho, ele já é um adulto, mas não consegue se comunicar, né? Então, ainda a sociedade acredita que o autismo é isso. E não é só isso. Né? Esse é um nível que a gente tem de suporte. Só de ter feito o espectro já mostra que vai de A a Z, praticamente. Esse é o principal tem milhares de apresentação, né? Com uma coisa em comum, o foco da dificuldade de socialização. Isso é o básico, né? Perfeito. Próximo, Bru. Quais são as estratégias mais eficazes que você recomenda para ajudar crianças com autismo a desenvolverem habilidades sociais? Esse é um desafio. Esse é um desafio. Mas, posso responder já? Pode. Claro, minha querida. Eu acredito que seja na constância. Eu falei sobre isso esses dias nos meus stories. Acho que fiz, inclusive, um vídeo.
Tem várias, mas aí tá falando as estratégias mais eficazes, né? É a de persistência e constância. Porque o autismo, o que mais dá problema em sala de aula entre professores e crianças autistas é os professores acreditarem que deu tal atividade, ele recusou, ofereceu de novo, ele recusou, não precisa dar mais. Do tipo, ele não gosta daquilo, não vou insistir. E se não for repetição, insistência, mas vai entrar em crise. Tá bom, vamos mudar de estratégia, mas vamos continuar oferecendo, porque ele precisa desenvolver essa habilidade. Exatamente. Então, se a gente ele sempre vai recusar. Ele sempre vai recusar. Quando a pessoa, os pais que acompanham, porque eu deixo os pais acompanharem a sessão, sabe? Eu até faço questão. Para que eles possam eles aprendem isso. Isso, eles aprendem e fazem em casa, é ótimo. Então, quando eles veem que realmente uma coisa tão simples, um brincar simples ali com o filho dele, deu um resultado tão grande dali 7 sessões, 5 sessões, talvez até um pouco mais, eles veem a importância da insistência. Vamos comunicar com o meu filho através de uma tabela de fichas de rotina, né, que é a comunicação alternativa. Primeiro dia ele tirou as fichinhas, colou em todos os lugares. Segundo dia ele nem quis olhar para aquilo lá e tal. E aí depois de um tempo, 2 meses mais ou menos, ele já mostra aquilo que ele quer fazer, para onde é que ele quer ir, o que é que ele vai fazer agora, por uma questão de ordem de rotina. Então, se não insistir, não tem jeito. A principal estratégia é a constância e a insistência. Persistência e constância. Isso, principal. Aí depois a gente consegue até desenvolver as outras. Que é a questão, muitos são não verbais, aí já é um tipo de estratégia diferente. Porque outra questão que pais, professores, até clínicos mesmo nessa área, acredita por falta de conhecimento e às vezes até por impulso, que o não verbal não ouve, Bia. Ele ouve. Imagina! Eu acho engraçado. Ele ouve. Nós tivemos ele aqui... Ele não fala, mas ele ouve. Nós entrevistamos aqui o Paulo Messina. Que tem 2 filhos autistas, gêmeos, de nível 3 de suporte, não verbal. E foi a coisa mais... Ele fica quietinho com o pai. O outro não, saía, voltava, pai interagir. Fica quietinho. Aí ele quando começou essa parte, ele lia tudo. Não falava nada. E ele ria com a pergunta. E aí, quando ele via que o pai tinha que responder, ele fazia assim, mas tão bonitinho. E ele tinha umas perguntas que ele gostava, outras ele não gostava. Ele fazia... tinha umas que estava compatível do entendimento dele, entendeu? Achei tão bonitinho isso, sabe? E aí, a professora, vejo isso muito na sala de aula, os professores se assustam. Ai, meu Deus, é não verbal, como é que eu vou falar com ele? Vai falar normal. Vai, porque ele te ouve. Ele te ouve. Né? Ele te entende. E foi tão bonitinho. Muitas vezes ele não dá o foco ali para aquela fala. Você insiste, fala de novo, mas ele te ouve. E foi tão bonitinho, mais ainda, né? Porque aí o Paulo, nós fizemos a festa de 1 ano do Pod People, que foi no Teatro Claro. Foi muito bonito. E aí que chamamos todos que participaram nesse primeiro ano. E aí o Paulo levou esse que fica, se adapta bem, né? Para a festa. No final, nós cantamos uma música linda do Titãs e ele chorou. Ele abraçou o pai e chorou de emoção. Todo mundo estava meio que chorando, entendeu? Ele estava ali absolutamente conectado com a nossa emoção. Eu fiquei tão assim, porque ele estava aqui desse ladinho meu, estava todo mundo no palco enorme, né? E aí eu olhei para ele e estava chorando. Aí eu fiz assim pro pai, ele falou, ele tá emocionado. Ai, que lindo. Sabe? É uma coisa que você fala, vale a pena. Porque uma hora dessa, ele diz tudo que ele tem que dizer. Exatamente. Não precisa falar. Né? Eu lembro, me emociono. Vamos para a próxima? Como criar um ambiente de aprendizagem inclusivo e motivador para crianças com síndrome de Down? Um ambiente bem alegre. Porque eles são pura alegria, né? Pura alegria e amor. Conhece o Marcelinho? Conheço. Marcelinho maravilhoso, ele lá de Fortaleza. Né? Isso. Lá de Fortaleza. Ele é um ícone, eu digo. E ele recebeu um amiguinho agora nas férias. Que é a coisa mais fofinha. Que é a coisa mais fofinha, que também tem síndrome de Down, mas é pequenininho. E eles são assim. Uma coisa unidíssima. Marcelinho alegria, tem bom uma dia, energia. aí tem a mãozinha.
ritual, né? É maravilhoso. Então, o ambiente dentro de sala de aula, ou até mesmo em casa, ali preparando para ajudar na educação, na alfabetização e tudo mais, é alegre, é dinâmico, sem muitos estímulos, eu digo, porque pode atrapalhar, porque eles são atenciosos, e muitas vezes eles vão focar numa coisa e tem outra e tal. E é o que eu digo sempre para os meus professores, né, para os meus alunos, que o professor geralmente exagera nos estímulos visuais, e dizer que é um ambiente alegre, dinâmico, não é isso, né? Não é colocar várias coisas, não. Pode até excitar demais, exatamente, né? Ficam, o cérebro né? fica cansado e tem toda essa questão. Então, eu recomendo não economizar, assim, na dinâmica com eles, porque eles gostam de interagir bastante. E tem uma coisa, são muito carinhosos. Carinhosos, Síndrome extremamente. de Down, gosta de beijar, gosta de abraçar. Diferente do Teia. De tocar, eles gostam. A textura, é impressionante isso. Exatamente. É impressionante. Então, Perfeito. tem que ser bem para esse lado. Próximo, Bru. Qual o papel dos pais e como podem colaborar com os professores para apoiar a alfabetização de seus filhos com transtorno de aprendizagem? Qual o papel dos pais? Dos pais. Aquilo que eu estou te falando, tem que ir nas sessões. Colaborativo, né? Tem que ir nas sessões, tem que pegar o material, reproduzir em casa. Não é só dar... Eu sei que é difícil. Legar professor. É muito difícil. A fono, o psicopedagogo. Eles têm que participar. É muito difícil. Não é fácil, porque às vezes é uma mãe sozinha, mãe solo, com aquele filho. Eu ontem estava vendo um videozinho Precisa lutar, trabalhar. Na China, uma mãe que tem uma barraquinha de vender, não sei nem o que é aquilo lá. Vamos supor que fosse o nosso aqui, fosse cachorro-quente. Eu imaginei que era uma coisa bem popular. E o filho, autista de suporte 3, nível 3. Batendo a cabeça? Batendo a cabeça, ela parava lá, e ela vinha, e ela pegava, aí, e ela voltava. Imagina aquela mulher ali trabalhando na rua, aquele filho, ela tendo que ganhar olhar. o alimento para ele. É muito difícil. Por isso que eu digo que acaba que a sociedade inteira, sabe? Precisa se envolver. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que eu tô tendo agora aqui, porque aqui a gente vai alcançar bastante gente e eu vou poder falar sobre isso, sobre a comunicação entre escola e família. Justamente por conta dessa pergunta muito boa, muito pertinente, porque os pais, a gente faz reunião de pais e poucos frequentam. Depois cobra muito. Os que não frequentam que cobram mais. E aí eu vou, mas eu vou na escola, o professor vai ficar falando mal do meu filho e tal. E existe isso mesmo, sabe, Bia? Professores com falta de preparo e conhecimento. Falta de ética, muitas vezes, fala de qualquer jeito. Concordo. Né, acaba ferindo o coração dos pais. Isso acontece muito, de fato. Então, os pais se recusam a ir nas reuniões muito por isso. Mas eu acredito que, não sei se por conta da idade, a gente chega assim, uns 30, 40 anos, a gente começa a entender que a conversa pode fluir com uma pessoa difícil e assim, que tenha argumentos desse tipo, sendo um pouco mais para trás. Tipo assim, não, eu vim aqui falar sobre o meu filho, eu quero saber como que ele tá. E dá espaço dá espaço para essa professora falar um pouco melhor do que ela está falando. Eu sei que meu filho tem algumas características. Mas o que a gente pode fazer junto? Propor um diálogo, né? Para melhorar. Propor um diálogo. Então, eu acredito que a recusa de resolver o problema é muito maior. Aí o filho chega no final do ano, é aquele monte de problema, é o filho que vai sofrer. Então, para essas famílias que se recusam a ir nas reuniões, eu indico assim, tentar mesmo manter um diálogo com a professora, com a direção. Ir à escola, nas reuniões, é uma maneira de enfrentar o problema em vez de correr dele. A gente tem hoje, nessa sociedade em que vivemos, um hábito muito ruim das pessoas de afastar do problema em vez de enfrentar. Exatamente. Eu não sei se isso é imaturidade, eu não sei onde a gente se perdeu. Eu acho que é a tal da ditadura da felicidade. Problema não traz felicidade. Bonita, é todo mundo bem vestido, feliz, posando só felicidade na rede social. E a gente, eu acho que pode ser imaturidade mesmo, porque uma hora vem o preço. E o preço vem muito mais caro. Muito mais caro. Muito mais caro. Então, eu aprendi a duras penas, porque eu sofri com isso. Eu sofri também recusando, mas eu vi que eu tinha que enfrentar os meus problemas, eu tinha que falar, eu ensino isso para minha filha. Hoje, às vezes, ela me conta alguma coisa chorando, com medo, mãe, mas eu precisava falar, se eu não ia dormir, sabe? Com aquele impulso dentro e tal.
de logo enfrentar o problema e ficar aliviado, e ficar Com bem. certeza. Esse é o caso. As famílias precisam procurar mais a escola, participar mais das E reuniões. também buscar alternativas para fazer. Não precisa Isso. cobrar que o professor faça. Não está fazendo? Faz também. Isso, faz em Sabe? casa, exatamente. Entra lá no teu teu Instagram, pega um material, baixa os materiais. faz. Não pode todo dia, não tem problema, mas pode um domingozinho, né? Exatamente. Antes do almoço, uma horinha. Uhum. Fazer, né? Nessa parte, eu vejo essa parte técnica também, de como que ajudar eles na alfabetização, né? Mesmo sem ter conhecimento. Esses materiais que eu produzo, a coleção de livros que eu vou lançar agora para o início de 2025, é baseado nisso. Vem ali com orientações, então eu estou sempre lhe dando orientação. Ah, mas o meu filho não é alfabetizado, o que será que pode ser? Dislexia? Já parti logo para um... Não, vamos lá, vamos analisar. Vamos ver o básico, vamos começar pelo basicão. Então, a pessoa que me segue ali, que me acompanha, ela vai vendo que ao longo do meu trabalho... Pode até ser, mas vamos começar fazendo o que tem que ser feito. Exatamente. Né? Então, eu dou essa orientação, essa ajuda. E aí, sim, baixar as atividades, fazer com os filhos em casa, procurar ver as mochilas todos os dias, olhar os cadernos todos os dias. Lixo dentro da mochila é um problema. Total, é um estraga. Problema. Estraga e a criança vai acostumando com as coisas bagunçadas, com as coisas entulhadas. E eu sempre briguei e falei padrão, muito né? sério, né? Mochila, quarto. Então, eu acredito que vai ajudar muito, porque professores também pegam nesse ponto. Vamos manter o material organizado, né? Caprichado. Então, os pais vão ajudar muito nessa questão. 10 minutinhos de noite, por final dia, de tarde, isso, né? Para ter esse hábito. E ter esse hábito. E aí a criança adquire não fazer esse hábito. 2, 3 dias, depois parar. E parar do tipo, agora você já sabe. Não, sempre manter ali ajudando. Persistente. Próximo, Bru. Que tipo de formação ou capacitação os professores precisam para lidar eficazmente com crianças que têm transtorno de aprendizagem? Bom, se a gente for falar de cursos livres, tem muito, e é como eu já falei, a gente tem que analisar muito, porque tem muita coisa sem qualidade, pessoas querendo só ganhar dinheiro e entregando coisas Qualquer coisa. Né, que não estudou. Ou soluções fáceis, né? não são. Hoje a gente tem uma tecnologia que entrega tudo pronto pra gente, se a gente quiser, né? Sem base científica, sem conhecimento. Então, assim, preocupar em fazer cursos verdadeiramente bons nesse sentido, que tem base, que tem fundamento, que tem toda uma organização. Eu estou preparando uma pós-graduação, vou lançar em breve, que vai ser sobre autismo e TDAH. Maravilha. E eu tenho uma comunidade inclusiva, que dentro dela tem alguns cursos que dentro tem o curso sobre transtornos de aprendizagem. Então, são cursos assim que eu ofereço ali e que eu acredito que seja o ideal. Por quê? Porque eu ensino sobre os transtornos de aprendizagem, mas espera aí, o que é cada um deles, né? Para não confundir, porque os professores não podem sair fazendo cursos e mais cursos sem ter uma organização disso tudo. Sem uma estrutura aquilo que tem que fazer o basicão bem feito. Exatamente. Vamos ver a coordenação, vamos ver a audição, vamos ver para poder, tem que ter uma estrutura onde você vai montando o raciocínio diagnóstico. O raciocínio tem que ser diagnóstico. Eu amo as áreas profissionais que são como que eu falo quando olha várias... O médico quando olha várias... Multidisciplinar? Não, quando o médico olha integrativo. Integrativo. Quando ele olha holístico, integrativo. Olhar como um todo para esse paciente, não só naquela... O professor, ele pode ser assim também. Pode. Então, se ele vai trabalhar ali com a área de educação, de ensino e tal, e ele quer se formar, se capacitar a respeito, primeira coisa, onde é que acontece toda a aprendizagem? No cérebro. Então, vamos entender como que a aprendizagem acontece. Por que eu falei aquela hora que eu gosto do lobo frontal? Porque é onde a gente recebe os primeiros estímulos ali, visuais, os táteis, né? E tudo mais. Aí ali acontece toda aquela organização, as memórias, o hipocampo trabalhando, né? Para registrar e tal. Tudo então, passa por ele. Se a gente que vai ensinar não tiver conhecimento sobre isso, o que acontece, Bia? Tá tudo bagunçado, sabe? Exatamente. Olha, uma questão muito... que vai ajudar bastante a gente a entender o que é melhor e o que não é, são professores que vêm já há anos trabalhando com a alfabetização e falam assim, eu trabalho com o método tal, fulano cicrano, tem vários métodos, né? Eu trabalho com os tradicionais, vou dizer.
fulano, o método silábico, enfim. E aí, tem dado certo, os meus alunos saem lendo, belezinha e tal, tal. Aí a gente vai lá, pode pesquisar no Google sobre a pesquisa mundial, a última que teve, no ranking de leitura, onde o Brasil ficou? Em 52º lugar. Será que tá dando certo? Não. Ele saiu lendo ou ele saiu decodificando? Então, que cursos são esses que prepararam até agora? Falou de cérebro? Não falou. Não dá para. Aí o único eu defendo com unhas e dentes e eu brigo por ele é o método fônico. Por quê? E não é fechado também. A gente tem que seguir várias estratégias. Não é um método fulaninho, cicraninho, baseado naquilo ali, não. É integrativo. A gente tem que ter vários olhares. Mas por que eu defendo ele? Porque ele vem da teoria em que a área da linguagem, lá no cérebro, faz conexões neuronais com a área da identificação de faces, que é onde da visão, onde a pessoa vai ver a letra, o cérebro registra cada lado dessa letra e vê de ponta cabeça, virada do lado, o cérebro faz esse giro tridimensional de toda a letra. Sem a gente ter consciência, ela faz. Isso de todas as faces, né? A gente identifica tudo assim. Então, vamos pensar nas letras. E essa área se comunica com a área da linguagem dos sons. Então, que método que fala pra gente de sons e imagens? O fônico. Onde a gente tem a imagem das letras e os sons que cada letra representa. Uhum. Aí eu vou lá na letra E e ela faz o som de E. Ela tem esse som E, mas ela tem também o som E. E o N, quando a gente tem o N na frente. Então tem tudo isso. Quando a gente ensina a consciência fonológica, quando a gente ensina a consciência fonêmica, e isso a criança vai aprendendo, em questão de meses ela consegue ser alfabetizada. A gente muito consegue. Rápido, né? Entender. E isso que eu estou falando... Não decodificar, entender. Isso, entender. É a questão da matemática, da multiplicação. Não é saber que multiplicação é tabuada, mas é um processo de somas, né? A leitura e a escrita é a mesma coisa. Então, para quem tiver dúvida sobre o que eu estou falando, tem um cientista que chama Stanislas. Eu acredito que a pronúncia seja Dehaene. Uhum. Ou muitos já vi falando Diane. Se escrever Diane é melhor, mas Stanislas. Uhum. Ele é francês, ele está fazendo pesquisa a respeito e ele fala sobre essas conexões. Imagem ele mostra fonema. Exames que comprovam isso que a gente está falando. E ele fala, gente, sinto muito os professores entender mais como o motor do carro funciona do que como os seus alunos aprendem. É verdade. Então, mas o cérebro é isso. Né? Então, quando a gente... É o motor da humanidade. Da humanidade. Né? Quando a gente vai falar de formação ou capacitação, analisar quem está ensinando, o que está ensinando, se está coerente com a aprendizagem mesmo ou não. Então, é bem por aí. Quem quiser aprender comigo, eu sou à disposição. Aprofundar mesmo, né? Mas também aprendendo, a gente nunca esquece. Isso. Essa é a vantagem, aprende uma vez só. Pela lógica. Né? Próximo, Bru. Como garantir que cada criança tenha a oportunidade de desenvolver seu potencial máximo e alcançar o sucesso na alfabetização? Vai depender justamente do diagnóstico, da avaliação, do basicão, né? Exatamente. Para mim ficou bem claro. É tudo que a gente tem falado até agora responde bem essa pergunta. Ter conhecimento a respeito do que é o que não é. Uma alfabetização, ela acontece em 25 crianças de forma diferente. Verdade. Então, como que fulaninha aprendeu? E o outro, como que foi? Um tem diagnóstico de TEA e o outro tem de TDAH. Como que isso aconteceu no cérebro? Como foi processado? Como foi processado tudo isso? Então, ter conhecimento a respeito das diferenças de aprendizagem, né? Das maneiras diferentes de aprender. E estimular onde realmente precisa. Então, como a gente estimula onde realmente precisa? Fazendo avaliações. Avaliou, viu onde mais precisa. É esse o caminho. Então, você está falando isso porque, assim, dentro da medicina, a gente também tem essa coisa de colher dados, fazer hipóteses diagnósticas e, a partir
do diagnóstico, a gente traça possibilidades terapêuticas. É a mesma coisa. Então, e é tão bacana que depois que você faz isso de maneira automática, eu hoje não estou mais atendendo, mas o médico que está lá atendendo, o próprio Alex na frente, eles me mandam todos os casos. E aí é tão lindo quando você começa... Essa informação com essa. É uma delícia. As conexões, gente, chega uma hora que é organizado. Você tá jogando... O cérebro adora isso, gente. Tá no joguinho, sabe? Eu agora fico assim, qual a velocidade? Eu fiz o outro em quanto tempo? E esse? Vou fazer em quanto? Já vira uma brincadeira. É gostoso, né? É prazeroso. Isso mesmo. Próxima, Bru. De que maneira os transtornos de aprendizagem podem impactar emocionalmente as crianças e como os educadores podem ajudar a mitigar esses efeitos? Bom, como impacta, a gente sabe, né? De forma negativa por Sempre conta mexe da na falta... autoestima. Autoestima, a falta de inclusão, a falta de conhecimento de quem está ali lidando. Síndrome do impostor. Achar que pode, né? Exatamente. E como mitigar? Só conhecimento e tratamento. Tendo conhecimento, o conhecimento sabendo onde. Salva. Porque quando eu estava ali em sala de aula e conseguia ajudar os meus alunos que tinham as deficiências e tal, mesmo não diagnosticado, mas eu sabia que tinha algo que tinha ali, alguma coisa. né? Como que eu ajudava? Como que esses efeitos eram amenizados? Era dando oportunidades, né? Esse nível 3 de suporte chegava e quase todos os dias tinha crise, deitava no chão, chorava bastante. Eu já avisava os coleguinhas, gente, vamos terminar a nossa atividade, depois nós vamos ajudar o Gabriel. Ele vai sentar, daqui a pouco ele se acalma. Todas as crianças, gente, é só ensinar. Exatamente. Eu falo que se a gente ficar assustado, as crianças vão ficar assustadas também. Claro. Se a gente ficar nervoso, eles vão ficar também. Então, calma, ele vai ficar bem, agora mesmo ele vai melhorar. Aí ele tinha a questão de ritual, sentar no mesmo lugar. Então, se tivesse alguém lá, eu já tirava. O Gabriel gosta de sentar aqui, ele vai sentar aqui hoje. Isso deixa ele mais tranquilo. E ele gostava de um coleguinha perto, então eu já punha o coleguinha perto. E ali eu já ia amenizando e tal. Então, tudo isso vai ajudando a acalmar. São os alicerces de segurança, né? Então, chegou no final do ano, ele teve a autoestima suficiente de colocar um terninho com uma gravatinha e sorrir para as câmeras para tirar foto. Mas antes isso é um avanço, né? Isso é um avanço Então, como que a gente né? ameniza tudo isso? É o amor, o carinho, o cuidado e a paciência. E o conhecimento. Isso, conhecimento. Próximo, Bru. Nós chegamos agora no momento Pipinho. Que é ele, né? O nosso cérebrozinho, nosso mascote, que a gente já te apresentou. E ele agora, é ele que vai fazer as perguntas para você, através da voz da mãe dele. Ai. Isso. Só que é diferente. Ela vai jogar palavras e você vai ter que... O que vier na mente, você vai responder rapidamente. Volta. Não é pergunta para você elaborar. Desenvolver. Não, Entendi. é assim. É o que vier, você fala. O que vier. Pode vir uma coisa estranha. Mas se também, não se não quiser, pode vir uma coisa estranha. Pode vir uma coisa estranha. Você pode chegar e falar, você fala, passo. Porque ele também é educado para isso. Tá bom. Ele não vê TV aberta. É um ping-pong mesmo. Vem Tá. e fala. Ele só é capacitado para ouvir bons conteúdos. Tá bom. Como que a gente está tendo aqui hoje, tá? 1, amor. Vai. 2, aprendizado. Conhecimento. 3, felicidade. Deus. 4, se pudesse escolher um superpoder, qual seria e por quê? De conhecer Deus? Porque eu amo ele. 5, um desejo. Que eu obtenha sucesso no meu trabalho, que dê certo aquilo que eu esteja fazendo. 6, complete a frase. Educar é... Amar. É verdade. 7, se você soubesse que ia morrer amanhã, o que você faria hoje? Amava muito todo mundo. Amor coletivo. Coletivo, intenso. 8, propósito de vida. Salvação eterna. 9, indique um livro. Os Neurônios da Leitura. Stanley Derrine. Os Neurônios da Leitura. É isso. E 10, uma saudade. Minha avó.
Toda criança que tem déficit de atenção, alguma coisa teia, tem uma avó maravilhosa, minha filha. Acho que se dão bem na vida. Tiveram bons avós. Aqui Nossa, é regra. Minha avó é exemplo aqui da minha regra. vida. Minha querida, muito obrigada pela aula que você deu pra gente. Obrigada a vocês. Obrigada mesmo. Obrigada. Foi maravilhoso. Vocês. Que seu trabalho continua inspirando muito mais pessoas. A gente tem uns presentinhos aqui. Ai, que delícia! Que é o Superando TDAH com Neurofeedback, que é do Alex. O livro Felicidade, que eu escrevi na pandemia, pra gente não deixar de ser feliz. Mentes Inquietas, que é sobre TDAH. E Bullying. Ótimo, que delícia receber livros. Não acabou. Ai, meu Deus. A gente tem a nossa eco bag. Que vem o pipim de frente. Que vem o pipim e atrás vem Faça, Aconteça, Inspire. Pod People, eu fui. Então aqui tem um caderninho lindinho. Para você botar suas ideias. Ai, que delícia. Para realizar seus sonhos. E aqui... meu, viu, Anitta? E aqui tem a gente tem... que eu vou tirar da caixinha para você. A gente tem a caneca do Pod People para você lembrar da gente quando você estiver tomando seu cafezinho. Ai, que delícia. Linda, maravilhosa. Amei. Tá? Agora tem aquele momento que você olha para aquela câmera e dá todos os seus recados. Não precisa nem olhar para seus projetos. Qual câmera? Agora é a hora. Essa daqui. Essa aqui. Toda sua. Toda, se você quiser botar pra lá, as coisinhas pra não te atrapalhar, tá bom. Exibindo, durinho. É um momento único. Não, que isso? Preciso me apresentar? Faz do jeitinho que você quiser. Se você quiser se apresentar, não olha nem pra gente. Tá bom. A gente fica quietinho. Pra não atrapalhar. Olá, pessoal. Eu sou a doutora Ediana Richelli, neuropsicopedagoga. Trabalho nas redes sociais já há um tempo. Estou lá no Instagram, @dra.edianarichelli, também tem um canal no YouTube. E, atualmente, trabalho com um projeto Impactando Vidas, onde eu disponibilizo materiais gratuitos, de boa qualidade, sobre educação, inclusão, também cursos gratuitos com materiais, com palestras, lives semanais, enfim, é um projeto para realmente impactar vocês que assistem e as crianças que vão ser impactadas por vocês. E eu estou à disposição ali também com a minha comunidade inclusiva, onde a gente se reúne com vários cursos durante o ano dentro da comunidade. Lá, todos os meses, eu disponibilizo materiais. Todo mês, um pacote de material diferente. Então, é bem mais robusto do que só ali no Instagram, né? Onde eu disponibilizo alguns materiais. Enfim, são várias vantagens para o pessoal que tem muita correria no dia a dia, que não consegue se organizar direito. A comunidade está ali para organizar vocês nesse sentido, tá? E também vou lançar uma pós-graduação em breve, fiquem de olho, sobre autismo e TDAH. Essa pós-graduação, ela vem para impactar a vida de vocês, mudar significativamente o ensino, porque eu vou falar bastante de neurociência, de aprendizagem baseada em neurociência, e dessas questões dos transtornos de aprendizagem, especificamente sobre o autismo e o TDAH, certo? E aí eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que tiverem no direct, ali no WhatsApp também. Muito obrigada. Obrigada a você. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People. Foi hoje com essa maravilhosa Ediana Richelli. Tá lá no Instagram, @doutora.edianarichelli. Richelli. Se você não conhece, eu sugiro que você conheça, porque ela vai dar um banho de conhecimento para quem pensa que ensinar é coisa fácil. Não é, mas é a única maneira da gente garantir seres humanos sustentáveis para muito tempo. Aqui, na nossa comunidade Pod People, a gente só acredita que conhecimento e autoconhecimento podem impactar de fato e empoderar a gente para a vida que vem, para o mundo que a gente tem que enfrentar todos os dias. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com pessoas que você tem certeza que vai gostar. Se você tem crianças com neuroatipia, segue. Se você não tem, segue também, porque no fundo, todas as crianças deveriam ser responsabilidade de nós, da sociedade. Conhecimento nunca faz mal a ninguém. Eu já vi muita gente morrer de falta de conhecimento, mas de excesso dele nunca vi. Muito obrigado e até o próximo Pod People.